Oi, gente. Aqui quem fala é a Fer Manteiga. Esse daqui vai ser um projeto de podcast, é um projeto piloto. Eu estou considerando um projeto piloto porque eu estou muito crua nisso ainda. Então, acho que até o terceiro podcast vai ser projeto piloto. E eu tô aqui, esse podcast a gente vai falar sobre autoconhecimento, tudo que envolve o autoconhecimento. E hoje eu trouxe aqui comigo, para iniciar esse podcast, a maravilhosa da Andrea, que é minha terapeuta. Ela é psicanalista, ela é helper de Pathwork, ela é terapeuta corporal pelo Core Energéticos e análise bioenergética. Ela também é consteladora familiar pela Helling School e ela faz um trabalho autoral que é de constelação de mitos, né? E eu fiz com ela uma jornada inteira do livro de Mulheres Correm com os Lobos. Ela já fez esse trabalho desses mitos em várias cidades, ela já abriu turma em várias cidades, São Paulo, Bragança Paulista, aqui em Olambra também a gente fez por um ano e meio. A cada mês a gente constelava um mito. E ela está retornando com esse projeto de constelação dos mitos desse livro. Então, a gente vai ter um período aí de 6 meses, agora, de janeiro de 2023 até junho. É junho, André? Até junho, constelando alguns mitos desse livro. Então, hoje, a gente vai falar do Barba Azul, do método Barba Azul, que a gente vai iniciar nessa jornada é sobre mitos que falam de relações, de relacionamento e sexualidade. Todos os mitos falam disso, mas os três iniciais, assim, janeiro, fevereiro e março, fala sobre relacionamento, né? Começa com o mito do Barba Azul, depois vai para o Manauí, e depois a gente tem a Mulher Esqueleto. Então, hoje, especificamente, a gente vai falar sobre o mito do Barba Azul, que tem a temática aí de relacionamento abusivo, né? Eu falo que o conto do Barba Azul é um passo a passo sobre como é um relacionamento abusivo. Se a pessoa que lê o livro ali, que lê o conto desse livro, ela vai ter um passo a passo ali de como é um relacionamento abusivo. Tem todos os sinais de um relacionamento abusivo. E uma coisa que eu queria trazer aqui com o André, que é psicanalista, é trazer um pouco das dinâmicas inconscientes, ocultas desse tipo de relacionamento, né? Muito Então, eu obrigada, queria te Fer. trazer, André. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com você. Eu gosto muito desse assunto. E vamos lá, vamos falar um pouco de o que é esse capítulo 2 do Mulheres que Correm com os Lobos, que é o Barba Azul, Tocar ao Intruso, o princípio da iniciação. Então, a Uhum. Clarissa, né, que é a autora desse livro, que muitas mulheres se reúnem em grupo para ler, para estudar, são mitos e histórias do arquétipo da mulher selvagem. E no capítulo 1, ela fala de La Lobo, o que que é esse arquétipo da mulher selvagem, e no capítulo 2, então, ela traz o Barba Azul, como o predador da psique humana. Diz que é um pouco, ela diz assim, é um pouco diferente nos homens, mas aqui ela apresenta como é na psique feminina, né? Então, é difícil ler esse capítulo, porque diz assim, olha, mulher, você tem um predador natural na sua psique. E é claro, como você Uhum. falou, quando a gente lê, então, a história aqui, o capítulo, ela é uma analista junguiana, né, a Clarissa, quando a gente lê o capítulo, é muito possível da gente enxergar relacionamentos que a gente já esteve, ou relacionamentos de amigas, irmãs, primas, de conhecidas, às vezes até o relacionamento da nossa mãe, do nosso pai, né? Então, é algo que a gente olha para dentro com autoconhecimento, mas que também é possível da gente aprender sobre relacionamentos a partir dessa história. Eu acho que o que aparece primeiro pra gente é o que tá fora, né? Eu digo pela minha experiência. Quando eu tive acesso ao Barba Azul a primeira vez, foi bastante impactante para mim. Eu lembro que foi um mito que todo mundo que estava participando das mulheres que estavam ali naquele círculo, foi um mito que todo mundo reverberou em todo mundo. Tem gente que passou mal, né? Teve sintoma físico. Então, assim, eu lembro que foi uma coisa que impactou todo mundo. Um mito muito forte mesmo, você entrar em contato com isso. Mas fez muita mudança na minha vida, muita, e muitas fichas caíram, assim, as fichas começaram a cair a partir desse mito. E eu não lembro o que você estava falando antes. Eu ia falar, eu não. É assim, ó, vamos falar um pouquinho de que esse mito ele é publicado como um conto de fadas, né, do século XVII, mas ele é inspirado em lendas mais antigas lá nas terras britânicas. Então, existem histórias, né, desses nobres que eram assassinos de suas esposas, que assassinaram mais de uma esposa. E essas lendas circularam, e aí tinham os contos populares, e depois isso foi publicado, então, como um conto de fadas. Esses contos de fadas antigos, normalmente, eles são recolhidos mesmo, né? Claro, o autor coloca uma coisa ou outra, mas tem ali o esqueleto da É história, verdade.
O esqueleto da história do Barba Azul é o arquétipo do predador. É disso que se trata essa história, né? E aí no livro Mulheres que Correm com os Lobos, então, ela faz aqui a versão da história desse predador natural da psique e conta, né? Quer me ajudar aqui a lembrar um pouco como é a história, Fê? Sim, eu lembrei o que que eu ia dizer. Eu ia dizer que na minha experiência, eu vi primeiro fora, tive dificuldade para ver depois dentro da minha psique, meu predador, Sim, que é mais fácil a gente ver de fora. sim. E aí, essa história, ela começa contando a história de um cara que era muito. Ele era tipo um lorde, não sei. É, Alguém era um com nobre, status, um né, nobre. poder, né? É, com dinheiro, com poder, com um status social, né? Essa coisa que você fala de primeiro eu vi fora, é porque o que é, né? Qual é a proposta da Clarissa com o Barba Azul? Que a gente possa saber que dentro de nós existe uma força distorcida que quer apagar a nossa luz feminina. Enquanto quando vem a nossa criatividade de projetos novos, dentro de nós tem um predador, né? Então é assim que a Clarice apresenta. Mas ela faz toda a discussão depois que ela coloca essa história. Então a história de. Ela começa a história dizendo assim: ó, eu vou até ler esse trecho que eu não vou conseguir falar igual. Existe uma mecha de barba que fica guardada no convento das Freiras Brancas, nas montanhas distantes. Como chegou até o convento, ninguém sabe. Uns dizem que foram as freiras que enterraram o que sobrou do seu corpo, já que ninguém mais se dispunha a nele tocar. Desconhece-se o motivo pelo qual as freiras iriam guardar uma relíquia dessa natureza, mas é verdade. Uma amiga de uma amiga minha viu com seus próprios olhos. Ela diz que a barba é azul, da cor do índigo, para ser exata. É tão azul quanto o gelo escuro no lago, tão azul quanto a sombra de um buraco à noite. Essa barba pertenceu um dia a alguém de quem se dizia ser um mágico fracassado, um homem gigantesco com uma queda pelas mulheres, um homem conhecido pelo nome de Barba Azul. Então é assim que a Clarice, uma exímia contadora de história, prende a nossa atenção para a gente mergulhar nessa história. Sim. E a gente começa falando um pouco sobre o conto, sobre a história? Eu acho que pode ser, não, não pode? Vamos citar assim rapidinho as Sim, as partes mais mais simbólicas, coisas, né? assim, né, para a gente discutir um pouquinho aqui e Uhum. falar ele. Então, esse comecinho, assim, é, eu acho legal esse jeito da Clarissa começar, porque assim, as freiras guardaram a Barba Azul, porque é importante a gente ter isso, né, na história, essa ideia de que guardaram materialmente essa Barba Azul. Olha, existiu, você pode não estar vendo, você pode não saber de onde vem, mas ó, existiu, tá aqui, né? Então, essa é a primeira coisa que eu gosto desse conto, porque ele nos apresenta que predador existe. Sim. Predador não é uma coisa que tem nos filmes. O predador existe, existe dentro de mim, mas existe aqui nas relações, né? Uhum. Recentemente a gente viu uma história super triste daquela clown que viajava de bicicleta né? E a alegria dela foi apagada por um assassino. Então, o feminicídio, esses Homicídio. assuntos existem, né? A cada tantas horas Sempre uma existiu, mulher é né? estuprada. Então, nós estamos falando aqui de uma energia de predador que quer apagar o brilho das mulheres. São esses homens que não podem amar as mulheres, né? Ou o feminino que seja. Não estou dizendo que não existe relacionamento entre duas mulheres ou entre dois homens, que não haja também um relacionamento abusivo, tóxico. Isso existe, isso tem na humanidade, mas o que eu estou dizendo aqui é desse princípio desse predador e que as mulheres são a vítima principal mesmo ali, né? Sim. Sabe que quando você disse que esses homens não podem amar as mulheres, sabe o que que me veio na mente? Hum, Esses homens, eles não podem amar a mãe. Tipo, é como se eles não tivessem tido uma relação saudável com a mãe. Essa primeira relação com o feminino. Na sim, hora que você me falou isso, me veio isso. Tipo, que se ele não pode amar uma mulher, é porque num primeiro momento ele não pôde amar a mãe, sabe? sim. Enfim, são muitas as distorções que nos envolvem, né, na nossa história de vida e, Sim. enfim, mas então o Barba Azul, ele cortejava três irmãs ao mesmo tempo. E Uhum. essas moças tinham aversão à Barba Azul dele, né? Mas ele era cordial e ele levava os cavalos dele com fitas e tinha toda essa coisa da sedução. E aí ele fazia então essas demonstrações com os cavalos dele, com as guloseimas e com os piqueniques na floresta. E a mãe ia então com as filhas nesses encontros e onde ele cortejava. E a irmã mais nova disse: Olha, acho que a barba dele não é tão azul assim. Barba azul
esse homem aí, olha, a barba dele não é tão azul assim, né? Então, essa é uma fala complicada que nós, mulheres, eh, às vezes vemos toda a bandeirinha vermelha problemática, mas não paramos para dizer, ah, isso aqui é um problema, né? Então, de muitas formas a gente diz, a barba dele não é tão azul. O famoso passapano. O famoso passar pano. A irmã mais nova, que é a mais ingênua, que é, né? Ela então resolve se casar com esse nobre, que a barba dele não é tão azul, então ela se casa com ele. E, e aí ele é, né, um homem muito distinto, então fizeram um grande casamento e tal. E ele diz para ela: eu vou viajar por um tempo. Mas fique aqui à vontade, convida sua família para vir aqui, tem todos os quartos do meu castelo, todos os despensas estão cheios de comida, você tem todos os seus vestidos de festa, olha tudo que eu estou te oferecendo, né? Eu tenho muito essa imagem de que eu estou te dando muita coisa, né? Acho que isso, na vertente dos relacionamentos abusivos, essa manipulação com essa sedução que parece que me oferece tantas coisas incríveis e que não é bem assim, né? Eu estava falando de que é um mapa, né, para relacionamento abusivo, esse conto, né? Então, aqui acho importante marcar isso mais uma vez. Não quer Sim, dizer, sim. Dessa parte das irmãs, é importante dizer, assim, que elas estão representadas por figuras, por personagens, né, mas elas são partes, são fragmentos de uma psique só, de uma pessoa só. Então, é como se as irmãs mais velhas, que têm aversão pela barba dele, fosse uma parte da nossa intuição, quando a gente tem realmente aquele primeiro contato com a pessoa, que alguma coisa não vai, não bate, tipo, o santo não bateu, tem alguma coisa estranha. Não é nem que o santo não bateu, tem alguma coisa estranha aqui. Que você não sabe dizer, porque, nossa, a pessoa é tão gentil, nossa, a pessoa é tão agradável, nossa, mas a pessoa é tão inteligente, nossa, todo mundo gosta dele. Tipo, por que que, né? Vou insistir nisso aqui, porque, nossa, a pessoa parece tão legal, mas você já farejou que tinha alguma coisa. Teu nariz já farejou aquilo. Então, é como se a tua intuição te dissesse uma coisa, mas você, pelo racional, pelo teu mental, você insiste, né, naquilo, assim. Então, nessa acho importante dizer fantasia, isso, né? Na nessa fantasia fantasia. romântica de finalmente viver feliz para sempre, né? Sim. E outra coisa que eu ia falar também, que foi o que me deu branco, é que a pessoa vem com essa sedução toda, ela te oferece várias coisas, e parece que você está recebendo aquilo, né? Nossa, quantos presentes, quantas coisas. Mas não, a sensação que tem também vendo de fora é que parece que você está entrando numa dívida, sabe? Numa dívida imensa que você não vai poder pagar depois, do tipo, a que preço eu estou recebendo isso, entendeu? Todos esses labirintos, né? Todos os Tem labirintos. num relacionamento, nos acordos tácitos, nas letrinhas pequenas que tem naquele contrato, né? Porque está Isso. oferecendo um castelo, com todos os recursos que tem nesse castelo, ela vai pagar com a vida, né? Ela vai pagar com a vida. Ela vai pagar com a vida. Não é disso que a gente Exato. está falando. Uhum, sim. Então, o Barba Azul, ele fala, olha, mulher, eu vou viajar por um tempo, e aí você pode vir aqui, trazer sua família, fazer banquete. Olha, todas as minhas chaves eu vou colocar na sua mão, e você pode abrir qualquer porta das despensas, dos cofres, qualquer porta do castelo, mas essa chavinha aqui, a que tem no alto uns arabescos, você não pode usar. E ela diz, está bem, eu vou fazer o que você pediu, porque ali o jogo é que ela é muito obediente, né? Então, parece que está tudo certo. O que que é isso? Parece que está tudo certo. Na aparência está tudo certo. Parece que está tudo certo. Pô, não se preocupe, vá na sua viagem e volte logo. E ele parte, ela fica, e as irmãs vêm visitar. E aí, isso que você falou, né, das irmãs como vozes da intuição, as irmãs falam, ah, vamos fazer uma brincadeira? Vamos ver que chave abre com a porta? Né? Então, porque, Uhum, não dá ainda para dizer assim, olha, vamos encarar e abrir essa porta aqui que não pode? Como assim não pode? Por que essa porta é interditada? Por que que ele diz isso? E se não pode, por que que ele põe na sua mão a chave e diz que não pode? Porque é um uhum. jogo também, né, de É um jogo, é um dominação. jogo. Eu me lembro É um jogo. que uma das vezes que eu fiz essa constelação, teve um relato de uma mulher que falou assim, que tinha uma certa perversidade na conduta do marido, que falava assim, eu deixo meu celular aqui em cima porque eu sei que você não mexe no meu celular. E que era um jogo entre eles, só que o dia que ela mexeu no celular, ela pôde ler Ela a achou. traição que acontecia, né, com todas as mentiras. Então tinha assim Uhum, essa manipulação, não estou dizendo aqui de certo, de errado, estou falando dos uhum, combinados, né? Quando a gente está numa relação, se o combinado é uma coisa e eu faço outra, eu minto para você e eu ponho uma ilusão aqui, isso, né, que é o problema, que a coisa abusiva, né? uhum. Então, Sim. ela com as irmãs começam a fazer essa brincadeira e aí vão abrindo porta por porta até que chega numa portinha, então se percebe que essa portinha é
A última, só tinha sobrado uma chave, a chavinha do arabesco, então elas chegaram na porta, as irmãs chegaram. E aí, não, não vamos usar, não, ainda tem assim uma tentativa de fugir, de abrir essa porta e ver, né? E, e uma das irmãs fala: traz a chave, dá aqui essa chave, e abre a porta. E quando abre a porta, o que elas colocam uma vela, tá escuro, então ilumina, né? Então é sempre essa imagem mesmo de Luz. iluminar o que está no segredo, o que está fechado, o que não está sendo visto. Iluminou e viu crânios empilhados nos cantos como pirâmides de maçãs. Crânios das ex-esposas do Barba Azul, né? Uhum. Então, elas ficam horrorizadas, e a irmã mais nova fica horrorizada, e a chave está suja, manchada de sangue, e ela tenta, então, esconder isso que ela viu, e fechar essa porta, e começar a limpar essa chavinha, para parar de ver esse horror que ela viu, que é tão difícil de ver, só que a chave não para de sangrar. A chave está sangrando, né? É um pouco daquele princípio de depois que eu vi mesmo, encarei, eu não posso mais dizer. Dizer. Isso, exatamente. Então, essa chave, ela sangra, e sangra em nome de todas as mulheres que foram mortas ali, porque quando Sim, essa verdade que estava debaixo de um segredo aparece, então as coisas começam a funcionar de uma outra forma, né? E sim, muda a dinâmica. esconde, então, essa chave no meio lá dos vestidos dela, mancha todos os lindos vestidos do guarda-roupa de sangue, né? E o Barba Azul, então, chega e pergunta como foram as coisas quando eu estive fora. Ah, não, foi tudo bem, tudo bem. E como estão as minhas dispensas? Não, tá tudo bem, marido. E os depósitos de dinheiro? Não, tá tudo bem, marido. E aí ele fala, onde está? Então ela devolve as chaves, onde está a menorzinha, a do arabesco? Então ela, não, acho que eu perdi essa chave e tal. E aí ele fala, não minta para mim. E aí começa a aparecer a coisa do contrariado, da violência. Então tudo aquilo que era tão lindo e sedutor, então cai para o chão, né? E aí ele chama ela de traidora. Uhum. E isso é um outro aspecto do mito, né? Que é essa inversão da culpa. Muitos homens que dizem assim: olha o que você me faz fazer. Olha Uhum. como Sim. você me deixa nervoso. Olha como você me tira do sério. Olha o que eu sou obrigado a fazer por causa disso que você está me fazendo, né? Então, E realmente muitas mulheres se sentem culpadas mesmo, né? o- Elas conseguem enxergar a violência, mas depois elas se responsabilizam. Elas se culpabilizam mesmo. Tipo, não, mas realmente é porque, né, se eu não tivesse feito isso, ele não teria feito. E na clínica das mulheres que estiveram em relacionamento abusivo, isso aparece muito, né? Não, mas eu também não tinha que ter mexido no celular dele. Não, mas eu também não tinha que ter colocado ele na parede. Não, mas ele está se esforçando para tentar mudar. Não, porque agora, a partir de agora, ele vai ser diferente, né? Então, todas essas falas que aparecem no modo iludido de quem está num relacionamento Uhum. abusivo, né? E essa mulher corre, ele corre atrás para matar ela, e diz: agora chegou sua vez, e você vai morrer. E aí é o momento onde essa irmã mais nova ela passa a funcionar na história um pouco menos assim, nesse modo inocente, boazinha que ela entra. Porque a história começa nesse modo eu Infantil. infantil, vou te obedecer, e se eu for boazinha o suficiente, eu vou conseguir controlar que tudo fique bem. E tudo vai ficar bem porque eu sou obediente a você, né? Então, ela, pela primeira vez, ela começa a ter a manha de uma certa, ela fala, não, tudo bem, já entendi, você vai me matar, mas eu te peço para então me deixar fazer as minhas últimas preces. Parece um aspecto infantil mesmo, né? Essa coisa da inocência, de não querer enxergar a realidade, de ter medo, de procurar essa coisa de obedecer. Não, se eu fizer tudo certinho, parece a mente da criança mesmo. Aí eu vou agradar aqui, então eu vou receber a atenção dos meus pais. Se eu fizer tudo direitinho, eu vou receber deles. Parece muito esse aspecto. E aí, de repente, no ponto, ela cresce, né? Ela cresce, essa inocência dela, porque a vida dela está sendo ameaçada. E é depois que ela sangra, né? Depois que a chave sangra. Depois que ela encara a verdade, né? Que ela tira do segredo a verdade. Quando ela encara a verdade e vê como as coisas são ali, Isso. né? Mas o aspecto simbólico é o sangue, é o sangue que escorre da chave, né? Sangue que É como escorre. se fosse também, tá me vendo aqui, que é como se fosse a menina que menstrua, sabe? Ela tem um contato com essa verdade, a verdade vem pra ela é uma mulher agora, fisicamente ela é uma mulher, sabe? Isso, E ela isso. tem que amadurecer. Isso. Ao custo de perder a vida, né? Se não amadurece, de pagar um preço bem alto. E aí ela se ajoelha para rezar, mas em vez de rezar, ela chama pelas irmãs. Isso eu acho muito bonito também na história, né? Ela chama pelas irmãs e fala assim: irmãs, vocês estão vendo os nossos irmãos? E elas estão olhando assim, no horizonte, elas dizem: não, ainda não vemos nada. E aí ela continua chamando pelas irmãs: irmãs, vocês estão vendo os nossos irmãos? Ela chama algumas vezes por isso, assim, querendo se unir com essas vozes mais sábias das irmãs e para chamar esse masculino que até então nesse conto o único homem que aparece é o próprio Barba Azul, que é o predador,
né? A gente Uhum. não tem aqui um pai dizendo, olha, as minhas filhas não vão se encontrar com um cara que tem barba azul, que é esquisitíssimo, ninguém vai no piquenique, né? Não tem essa figura do pai protetor, não tem uma figura da Sim. mãe protetora de dizer, não, Deus me livre, Não. ninguém vai fazer piquenique com esse cara estranho, ninguém vai fazer isso, não, você não vou deixar eles se aproximarem de vocês, não, não tem nenhum pai, nenhuma mãe, que são as figuras que seriam dentro da nossa psique de proteção, né? Que a gente devia ter aprendido isso na infância, quer dizer, isso não tem. Tem uma mãe que leva se encontrar com o Não predador e oferece de bobeja. nem aparece, né? Mas é quando ela dá esse passo no final e começa a chamar as irmãs e começa a chamar os irmãos, e aí começa a fazer um redemoinho, elas começam a enxergar um redemoinho e de areia bem longe, e aí o Barba Azul esbravejando, que já estava bom, do outro lado da porta, querendo matar a mulher dele, e ela pedindo mais um pouco para rezar, e chamando essas irmãs e pedindo se esses irmãos estavam chegando, e aí finalmente esses irmãos chegam no lugar que essa irmã mais nova está, avançam com seus cavalos nesse castelo, prendem o Barba Azul e matam o Barba Azul, matam o predador, né? Esse masculino saudável da psique que pode vir e agir, tomar uma atitude finalmente saudável ali, né? Para nessa configuração toda do Barba Azul. Sim. É importante a gente dizer aqui também, por que que o Barba Azul, ele se interessa pela mais nova? Olha, nessa Mas por história, que a ele mais nova, gosta de né? cortejar mulheres, né? Todo Ele mundo, mulheres. gosta de cortejar mulheres. É, quem ele consegue enlaçar é a mulher que está sem nenhuma proteção, achando que a barba dele não é tão azul. Então, esse comportamento da irmã mais nova que se torna esposa do Barba Azul é o comportamento que engancha com os predadores, né? Então, Uhum. todas nós que temos um aspecto que quer se manter ingênuo na vida adulta e receber de fora, Infantil. né? Esse aspecto convida, é um aspecto de dependência emocional, porque se eu não estou como adulta, me protegendo, ou seja, tem um pai e uma mãe dentro da minha psique que sabe me proteger, Interna. interno, Isso. né, que sabe me conduzir, se eu não tenho um nariz que sabe farejar, se eu não sei que existe o mal, que o mal espreita em algum lugar, ou seja, quais são as escolhas de caminhos que eu vou fazer, né? Eu sei que naquela rua tem Uhum. muito assalto, então eu vou naquela rua sozinha às 3 da manhã, né? Como que eu vou farejar isso, assim? Como que eu vou escolher as coisas da minha vida, onde eu vou, com quem eu me relaciono, o que que eu estou vendo, né? É um aspecto que gostaria de continuar como uma criança. É uma dependência emocional porque eu estou contando que o outro que vem se relacionar comigo é um outro que vai saber cuidar de mim, que vai saber tomar Uhum. conta de nós dois e da relação e do nosso casamento. Então é algo completamente incompatível com o amor maduro, Claro. né? Então, e eu estou falando da irmã mais nova, É mas muito essa coisa de você entregar a vida mesmo pra pessoa, né? isso, o meu self não é meu self, o centro da minha vida não é o meu self, eu me Uhum. penduro no self alheio. Uhum. Ó, vamos pendurar aqui no seu self e você cuida da gente. Isso. Né? Eu não estou aqui num relacionamento adulto onde eu dou e recebo, onde eu me Sim. responsabilizo pela minha parte, onde eu estou observando se tem ou não reciprocidade. Eu estou esperando receber de fora. É uma dependência emocional. Eu estou falando aqui da irmã mais nova, mas a gente sabe que irmã mais nova tem de todas as idades, né? Esse aspecto, esse jeito de funcionar na vida, mulheres com 30, com 40, com 50, com 50, com 60, com 60. 70, entendeu? Porque não é a idade da mulher, mas o quanto essa mulher pôde fazer alguma iniciação interna do seu feminino que aprendeu a farejar de certos aspectos. É o momento que ela tem essa queda do paraíso mesmo, né? Onde eu não estou Sim. mais no paraíso, eu estou aqui, vou ter que plantar para colher, vou ter que, né? Então, assim, mitologicamente falando, é esse acordar, é esse estar no adulto, né? E aceitar a vida como ela é, a minha vida até aqui foi assim, mas agora sou eu que estou aqui por mim. E em quem eu vou escolher confiar, com quem eu vou escolher me relacionar, que coisas eu escolho na minha vida para me nutrir, né? Enfim, as relações, mesmo de amizade, né? Uai, a gente pode ter relações de amizade com pessoas que, no fundo, têm ali uma inveja da sua luz, né? Isso é uma Uhum. coisa que é pouquíssimo falado, mas as mães que sentem inveja de suas filhas, Sim. isso inveja é sentimento humano, tem nos homens, tem nas mulheres, tem no ser humano a inveja, né? Como que eu vejo isso acontecendo, ou não vejo isso acontecendo, quanto eu, de fato, me aproprio de mim. Sou responsável pelo meu caminho. Isso não quer dizer que eu não vou errar, que eu não vou pisar na bola, que eu não vou ter que voltar atrás e fazer uma reparação nas minhas relações. Não é sobre perfeição, é sobre autorresponsabilidade. Sim. Sobre você ser dona do seu caminho, né? Todas as Poder fazer pessoas suas escolhas. precisam aprender que os predadores existem.
E uma coisa que a Clarissa fala aqui no livro, ela tem um jeito próprio de ver, né, o trabalho que eu faço de constelar mito a partir de vários mitos, incluindo o livro Mulheres que Colocam os Lobos, é um trabalho autoral. Então, são as minhas formações terapêuticas, o meu olhar, a minha história de vida, que eu Isso. faço, né, que eu criei esse trabalho. Assim, a partir do que admiro demais o olhar da Clarissa, ela tem o próprio olhar também para olhar para tudo isso, né, que ensina muito as mulheres. E, e aí, quando ela fala da mulher ingênua como presa, né, que é um pouco isso que eu estava Uhum. falando aqui, que ela traz assim, um dado, ela fala assim, normalmente, em torno dos 13 anos, todas as mulheres já conheceram um predador. No início da adolescência, se envolveram com algum predador, pelo menos um, né? Parece que faz parte um pouco, né, da nossa iniciação, e infelizmente a gente está num lugar de masculinidade, num mundo de masculinidade muito tóxica, né? Isso não Sim, pôde ainda ser atravessado por nós, seres humanos. ainda não. Né? E, assim, eu cresci, eu fui adolescente no final dos anos 80, começo dos anos 90. Eu, com 12 anos, me lembro de escolher camisetas bem largas, porque à tarde, quando eu ia na casa da minha amiguinha, passava muitos homens de 40, 50, 60 mexendo comigo na rua. Né? Então, e isso foi um ambiente que eu vivi. Isso tava, e não era uma escolha, isso acontecia, né? Hoje em Sim, dia, a gente tendo que se proteger, né? hoje em dia está um pouco diferente tudo isso, né? Muita exposição desses Tipo, comportamentos. eles continuam como eles são, né? Porque não muda nada na atitude deles. Eu digo perante a sociedade, assim, os homens continuam sendo como eles são. E aí as mulheres que tentam fazer coisas, né, para que não chame a atenção dessas pessoas ou para que não aconteça certas coisas que não deveriam acontecer, mas sempre, né, a mulher tendo que fazer um esforço ali que não é dela, Sim. né, não é dela. E sendo sempre ser responsabilizada, né? Você, como mulher, você já se relacionou, pelo menos uma vez, que seja por um dia, com um predador? Já minha primeira relação sexual e acho que muitas relações, assim, muitas. Não foi só uma vez, não. Muitas relações. É isso? Inclusive no meu casamento mesmo. Não que meu ex-marido fosse um predador. Mas essas dinâmicas que a gente vê, elas estavam no relacionamento, assim, Estava sabe? em funcionamento, né, na Em relação. funcionamento, exato. Então, mas às vezes a gente se encontra com uma pessoa que se veste mesmo como É o se tivesse um estereótipo, tipo claro. arquétipo, né? Predador Sim, mesmo, assim, sim, né? sim. Muitas mulheres já conhecem, né, na pele o que que é isso, o que que é ter se encontrado com um predador. Algumas foram perseguidas, né? E, É, me vem aquela frase, né? É um cordeiro numa pele. Não, como que é? Um lobo numa pele de cordeiro. é. Todo Porque às vezes parece predador. aquele cara super legal, que, nossa, parece uma pessoa tão. Que você não imagina, você fala, meu Deus, Então, olha o que essa pessoa faz. pois é, mas isso é uma configuração do predador, né? Predador não vem escrito predador na testa. Predador, ele é sedutor, ele é muito legal, ele investe muito na imagem dele. Então as pessoas acham, nossa, essa pessoa é incrível, é incrível. Quer dizer, isso faz parte da encenação toda para que ele esteja de olho ali em quem ele vai predar, né? E você sabe, cada vez que eu abro o campo de saber do fenômeno da constelação de mito, esse Barbazou, ele já se apresentou com vários tipos diferentes de, assim, vamos dizer, com um jeitão diferente, né? E uma coisa Aham. que eu me lembro de quando a gente fez o projeto lá que você me convidou, 2016, acho, ou 2017, em Olambra, Uhum. a característica do Barba Azul que apareceu naquele campo era eu lembro de falas assim que a pessoa vai dizendo, né? Eu vou pedindo informação para a pessoa que está naquele papel, e aí a pessoa vai dando as informações para a gente ir aprendendo com essas informações. E uma das informações que eram ditas pelo Barba Azul era assim: eu vou me casar com essa irmã mais nova porque é ela que está aceitando casar comigo, mas eu estou de olho nas outras mulheres. Eu olho em volta e vejo várias mulheres e fico olhando para os corpos e fico tentando seduzir. Aqui não existe um amor genuíno. Eu vou me casar com ela porque é com ela que eu vou conseguir me casar. Ela que caiu na minha lábia, mas ela, outra mulher aqui para mim, né? Uhum. Eu lembro que era um aspecto bem mulherengo de Barba Azul que apareceu ali, Uhum. né? Esse mulherengo que está aqui garantindo, porque tem certos tipos de homens predadores, mulherengos, eu não estou dizendo que são todos assim, né? Mas estou dizendo desse dia em específico que apareceu para aquele grupo de mulheres no campo de saber que pôde se firmar naquele dia, datado com aquele grupo de mulheres, o que era assim, o Barba Azul, isso era um dos aspectos dele, tinha uma coisa muito sexual, de muita sedução, de querer. Tinha mesmo, eu lembro agora você contando.
Você lembra? É bem peculiar ao campo mesmo. É muito peculiar ao campo, mas foi assim que apareceu lá, né? Eu lembro, foi assim E que era muito apareceu. interessante as coisas que ele dizia. E essa irmã mais nova, essa pessoa ingênua, uma mulher ingênua que vai então ser a esposa do predador, ela tá crente que ela encontrou o amor da vida dela, né? Que agora Uhum. finalmente toda a ânsia que ela tem de ser amada vai poder ser preenchida por esse homem, porque na aparência ele tá dando o castelo com dinheiro, Sim. tá dando tudo para ela. Então é uma coisa de aparência, né? É estar conectada com o próprio corpo, com o próprio sentimento, nos coloca no nosso instinto de não cair na conversa do predador. Peraí, esse homem, ele diz, né, além do conto, este homem diz que me ama tanto, mas como que são as ações desse homem comigo, né? Como que eu me sinto? De Uhum. fato, eu me sinto amada? Né? Existe uma conexão profunda aqui? De fato, esse homem olha para mim com abertura para me conhecer ou ele quer só me conhecer para me dominar? Essa é a dinâmica do Barba Azul. O Barba Azul quer ter poder sobre a mulher. Isso é algo muito importante nos relacionamentos. E, claro, as mulheres que também estão bem encarnadas de ser o Barba Azul precisam ver como que é isso para elas, mas de uma forma geral, né? Eu trabalho com grupos de mulheres e de uma forma geral estou falando com as mulheres. É, que se vestem muito dessa menina ingênua, da noiva, a noiva ingênua. É, Uhum. você consegue estabelecer conexão com este homem? Conexão emocional com este homem? Agora, se você não estabelecer conexão emocional nem com você mesma, Sim. como que você vai saber que você. Como que você vai saber criar uma relação de intimidade com alguém, né? Você precisa estar sentindo o teu corpo, sentindo o que acontece dentro do teu corpo, grounding, aterramento em você, na sua vida, no seu eixo, no seu centro. Essa busca pelo próprio self, né? Amor maduro tem a ver com duas pessoas adultas, criança não se casa. Criança não é para ter relação sexual, não é para paquerar, não é para namorar, isso é um assunto de adultos. Então, dois adultos inteiros com o centro em si, que se relacionam consigo mesmo, que escolhem ter uma relação com outra pessoa. É disso que se trata amor maduro. Quando a gente está falando da história do Barba Azul, a gente está falando da noiva ingênua que está buscando o príncipe encantado dela. E Tem que estar ainda quando... no aspecto infantil da psique, né? Isso, isso. A criança, quem tem direito a ser ingênua e inocente? A criança. Nenhuma. E ter essas fantasias irreais, né? De que vai receber amor, entendeu? Tentando refazer talvez até essa reconexão com o pai, né? De Reconexão que com as necessidades infantis, que não infantis, foram tá? satisfeitas e que agora na vida adulta não estão sendo reconhecidas por mim. O que é como se eu estivesse sofrendo de uma sede muito antiga e que sentisse que precisasse beber essa água para não morrer. Isso me dirige pela vida. Mas isso num processo de autoconhecimento, tem nome, necessidades infantis não satisfeitas, e que eram necessidades suas quando você era uma criança, e que agora é parte da sua tarefa adulta preencher essas necessidades em você. Sim. Que também tem a ver, que linka também com o que você disse, que às vezes a pessoa não tem a referência do masculino saudável, né? Porque no conto não existe esse masculino saudável. Às vezes a pessoa, né, não teve essa referência de pai lá atrás, então ela não tem, né, como trazer esse masculino saudável, assim, ela não tem essa referência. Mas como adulta, ela tem como olhar para isso Sim, e refazer esse caminho, né, dentro sim, dela, sim. É, buscando. Tanto é que no conto realmente isso acontece, tem essa virada de chave da noiva acessar esse masculino saudável. essa virada de chave tem a Quando ver ela olha. com farejar. Essa virada de chave tem a ver com farejar, com usar a intuição, com sentir dentro do meu corpo o que me incomoda, para onde, que direção vai meu olhar, para essa a possibilidade de, com eixo, poder olhar para os dados de realidade. Porque é assim, eu estou aqui te seduzindo, estou te prometendo te amar para sempre, mas você me disse agora uma coisa e eu ignorei o que você disse. Então, qual que é o fato aqui? É uma promessa de amor para o futuro e um dado de realidade. A pessoa está ignorando o que eu estou dizendo, eu estou expressando o que eu estou sentindo agora e a pessoa está ignorando o que eu estou expressando, né? Então, assim, eu vou ficar com o quê? Com a promessa do amor perfeito que no futuro vai chegar, ou com um dado de realidade que ou a gente constrói conexão e escuta entre nós dois, ou não é possível a gente se relacionar, né? Se eu vou expressar o meu sentimento para você e você vai não demonstrar nenhuma empatia pelos meus sentimentos, é isso que eu tenho como dado de realidade, né? Uhum. Os sinais estão aí, né? Sim, todos eles. O tempo todo, inclusive. O tempo Mas todo. mas é isso, né? Muitas vezes a gente foi como menina educada, fecha a perna, seja boazinha, obedeça, dê beijo no titio esquisito, né? Então muitas vezes a gente é treinada para ser essa noiva ingênua. Claro,
Total, total. Muitas das meninas. Muitas, muitas. treinadas pelas suas mães e pelos seus Acho pais. sim, sim, acho que da nossa geração para frente, assim, que tá tendo uma mudança de mental mesmo e comportamental, né. Então estamos criando filhos de um jeito diferente, né. Mas sim, Enfim. fomos educadas para agradar. E aí, o momento em que eu saio, então, dessa configuração que eu fui dentro da minha família treinada para funcionar daquele jeito, eu saio, me descolo disso, e mesmo que seja, dificilmente é sem encarar a sombra, dificilmente é sem dor, né, mas encaro essas questões todas dentro e fora de mim, eu posso fazer um processo da minha individuação e posso me firmar, então, no meu próprio eixo, no meu próprio self, e aí ativar esse masculino dos irmãos que chegam e aprisionam a força do predador, né, que me liberam daquela dominação, daquela manipulação em que eu estava, e então eu salvo a minha vida, o meu projeto, o meu Sim, relacionamento tomar de a própria vida mesmo, tomar a própria vida, porque no conto, a vida dela, ela entregou na mão dele, do Barba Azul. sim, E nessa virada de chave, ela toma a vida para ela, porque a vida dela mesma estava sendo ameaçada, então não tinha como ela não fazer nada, né, e sim. aí a vida dela volta para ela, tipo, Enquanto ela ela luta por essa fica vida. Enquanto ela fica só lidando com o que é visível para os olhos de noiva ingênua dela, né, ela não consegue fazer essa atravessar essa fase. É Não, no momento em que ela quer ver além do visível, né, "Tá bom, me parece que está tudo bem". Quando ele vai viajar, ela fala: "Sim, parece que está tudo bem". "Sim, parece que está tudo bem, mas obviamente não está tudo bem, e algo dentro de mim sabe que não está tudo bem", né. sim, eu acho esse conto muito incrível, ele é muito impactante, muito forte, e dá muito medo, eu acho que é um passo de coragem quem estuda, quem reflete sobre ele, quem lê, quem se propõe a constelar esse mito, por exemplo, porque realmente é difícil de olhar para isso. Eu acho que existe uma resistência muito grande, né? Porque existe esse medo do tipo, tá, eu vou ver e aí eu não vou fazer nada. Uhum, sim. Eu vou ter que fazer alguma coisa. Então tem É, esse medo e e a essa Clarissa resistência. e a Clarissa fala assim, né, que são perguntas importantes. O que está atrás da porta? O que não é como aparenta ser? O que eu sei no fundo de mim mesma que preferia não saber? Que parte de mim foi morta ou está agonizando? São perguntas que a Clarissa sugere que a gente faça. As Sim, perguntas são a chave. as perguntas são a chave, E exatamente. essa chavezinha que sangra também, a Clarissa fala, não representa o sangue menstrual, representa aquele sangue que quando a gente perde, a gente fica anêmica e com falta de força de realizar coisas aqui no mundo, Algo. né, Uhum, que é justamente a falta desses irmãos, que é como essa energia masculina dentro de mim da atividade, que empreende as coisas, né. Falando arquetipicamente, não estou falando aqui do que é de homem, o que é de mulher, não, mas arquetipicamente o que seria as forças ativas e passivas da alma. sim, sim. Muito importante essa parte. E ela perde a ingenuidade, né, quando ela vê que as outras mulheres foram mortas. Perder essa ingenuidade é a nossa passagem para a vida adulta. Existe algumas outras dinâmicas ou algo importante para ser falado disso, De que parte? do Barba Azul, porque assim, a coluna vertebral do Barba Azul é a violência, né? E aí a gente pode Violência falar de violência pela manipulação, violência pela sedução, violência pela dominação, esse tesão que o Barba Azul tem em dominar essa mulher, em ter poder sobre essa mulher, né. Então, assim, a violência que ele ataca ela e que ele quer matar ela acaba nem acontecendo no conto, aconteceu com a linhagem feminina, né. linhagem feminina, isso. Aqui eu estou falando das ex-esposas, mas que são mulheres que vieram antes, a gente pode olhar isso para o nosso sistema familiar, né. As mulheres que vieram antes de mim, elas se relacionaram com barba azuis? Né, elas têm histórias, assim, desse tipo de violência? Porque muita Provavelmente sim. violência, muita coisa é violência sem bater, né. Sim, quando você falou da chave, essa coisa do oculto e tudo mais, me veio isso, que a violência, ela é sutil também, né? E quando você falou da chave, não, quando você falou da barba dele, que o mosteiro guardou a barba, dessa parte material, a barba, né? Que é essa parte material para falar que isso existe. Me veio muito essa coisa do tipo, a violência às vezes ela não é física, às vezes ela não chega a ser material, mas ela tá ali, ela existe, Ela né? existe. E é mais difícil de enxergar É, quando ela não é física, né? sim. É Quando não existe esse rastro, essa barba. uma força destrutiva, né. A força destrutiva, às vezes, por exemplo, ó, a mulher está lá com um projeto novo que ela quer empreender na vida dela. E aí
tem falas dentro do pensamento dessa própria mulher que se comportam como barba azul, como predador. Que começa a dizer coisas dentro da cabeça dessa mulher que vai minando a força para que essa mulher empreenda esse novo momento da vida dela, esse novo Ah, você projeto. não vai dar conta, você não vai ter tempo, você vai começar e não vai terminar. E aí Você cada não é uma, boa o eu acho que cada suficiente, você, para que fazer isso? Vai só cansar, não vai dar em nada, né? Então, muitas das falas possíveis que podem acontecer são falas destrutivas, são falas violentas, mas eu vivas, posso não ter olhos para ver o quanto isso é violento comigo mesmo. sim. E você acredita? A gente tá tão em sintonia que eu ia te perguntar justamente isso. Por quê? É mais fácil a gente identificar fora. Então tá, é muito mais fácil eu identificar as minhas relações, onde tem abuso nas minhas relações, né? Sejam elas afetivas ou não, né? É mais fácil de identificar fora, mas dentro de mim, tipo, como que eu identificaria isso? E aí você responde falando Uhum, essas frases, sim, né? Que sim. são esses abusos que a gente faz com a gente mesmo. Mas quando a gente está em relacionamentos que tem essas vertentes abusivas, a gente também precisa aprender a ver, né? Como que funciona Claro, a minha submissão, como que funciona a minha dependência emocional, que às vezes está muito bem escondida dos meus escondida. olhos, né? E Uhum. como que eu me coloco aqui? Quais as coisas que eu estou aceitando que eu não deveria aceitar? Né? Isso, o Barba Azul, a gente olha dentro, mas a gente deve mesmo olhar fora. A gente deve mesmo aprender a chamar esses irmãos, a trazer força saudável dentro da minha psique que mate o que é destrutivo. Dá esse grito. Irmãs, vocês estão vendo os nossos irmãos? Quer dizer, dá esse grito, fazer essa chamada, né? Pedir essa força dentro e fora de mim. E mulheres que estão em relacionamentos abusivos, elas precisam de rede de proteção, elas precisam de terapia, elas precisam de paciência, elas precisam ouvir outras mulheres, né? Então, é isso, assim, às vezes é um processo, né? Eu estou contando uma história que demora 7 minutos para eu contar, mas isso dentro da psique de uma mulher que vive um relacionamento abusivo, isso é um processo que vai se construindo. Esse processo tem história na infância dessa mulher, e aí, como a gente estava dizendo aqui, muitas vezes nas gerações anteriores, há não sei quantas gerações isso acontece, né? Então a gente. Tudo isso precisa ser visto aqui fora também. Eu vejo aqui dentro, mas eu estou no mundo humano aqui, material. Eu preciso brecar isso, dar limite para isso nas relações que eu estou. Sim. E conforme a gente vai fazendo fora, por exemplo, se eu vou dando esses limites fora, eu vou construindo algo interno também? Claro. Eu vou parando essas vozes internas Claro, claro, não necessariamente assim, exatamente nessa relação, né? na mesma Mas proporção, sim. eu vou olhando aqui fora e vou falando, olha, isso existe, olha como isso existe, olha como isso funciona, como que eu me sinto nessa hora, né? Vai acontecendo todo um processo de reconhecimento, e nesse processo de reconhecimento sempre é dentro e fora. Não tem como agir só aqui fora, não tem como agir só aqui dentro. Não é como dividir, né? Não é algo que é dividido, né? Não, A não tem. gente divide, mas não é algo que é dividido. Não, não é algo que tem dividido. E aí, assim, é como se essa história do Barba Azul mostra esse percurso de uma energia masculina interna destrutiva para finalizar com uma energia interna, uma força masculina interna protetiva, Sim. né? Essa força da Na, mulher. na verdade, não é um final triste, né? É um final bom, Um final bom, né? porque tem Mas é outras um histórias no livro da Clarissa que isso termina de uma forma chocante, que você fala, não, chocante, não verdade. pode ter que um conto de fadas termine assim. Sim, existem É, contos de sim, fadas. Esse termina. não, esse tem uma resolução. Esse tem uma resolução boa, tem uma resolução boa. Mas mesmo assim não deixa de ser chocante. Eu acho muito chocante. Barba Azul. Sim. E muitas mulheres, quando estão trabalhando assim com o assunto do Barba Azul, têm sonhos, né, que estão sendo atacadas, que tem homens entrando pela janela, que tem que, né, ou com animais que perseguem, enfim, porque esses sonhos revelam mesmo esse aspecto interno, é interno e é externo o tempo todo. E eles têm símbolos mesmo, né? Eu não sei do Barba Azul, mas fazendo aquela retrospectiva das jornadas das deusas, Sim, quando eu estava vendo os sonhos de cada grupo, do grupo de São Paulo, do grupo de Barão, tinha os mesmos animais. sim, O escorpião, que sempre aparecia, sim, sabe, num determinado mito. É impressionante. sim, sim. E, enfim, e aí esse homem sinistro, fora e dentro, vai sendo encarado, né, com essa nova força que vem. Então, e essas falas internas, né, de que eu não vou ter tempo para isso, não vou ter energia para isso, eu não sou assim tão importante, isso não tem tanta importância assim. é, Tudo isso
a gente não para de dizer pra gente da noite para o dia, Não, mas eu começo a ouvir, né? Eu estando num processo de autoconhecimento, a partir de uma história do livro, de um grupo, eu começo a ouvir quando eu digo isso, eu preciso começar a ver o que acontece, a reconhecer o que acontece, né? E é assim, então, que a gente vai podendo lidar com essa tarefa, que é essa tarefa de olhar e ver de fato o que acontece nesse sentido destrutivo dentro e fora de nós, né? sim. E eu acho que os contos ajudam muito a gente a fazer esse caminho, né? Muito, porque As histórias. você tem lá um conto, né, todinho marcado com eventos que mostram o que é um relacionamento abusivo, um relacionamento tóxico, e qual que é o problema disso, e como que é a solução. E aí você faz isso num grupo de mulheres, muito, né? Muito proveitoso, Muito potente, é muito potente. muito potente, muito potente. Ai, Andréia, você gostaria de falar mais alguma coisa que você acha importante Eu acho que do tem Barba Azul? eu acho que tem coisas que eu gostaria de dizer sobre relacionamentos abusivos a partir do que a gente conversou hoje. Então, se a gente puder fazer um segundo encontro sobre Barba Azul, como Com uma parte certeza. 2, assim, para a gente não ter que falar o que já falou aqui, para eu conseguir avançar, aí eu consigo dar mais elementos, assim, de relacionamentos abusivos mesmo, para as mulheres se reconhecerem, Sim, conversarem sobre isso. sim. Mais dinâmicas ocultas, né? Isso, A isso. gente entendendo mais essas dinâmicas. Por exemplo, o modelo esquemático da química, do modo iludido, da criança ferida, tudo isso são coisas Isso. que a Vai gente dando pode, spoiler. a gente Vai pode dando spoiler. aprender a partir do estudo do conto do Barba Azul. Sim, tá. Então a gente encerra por aqui. O conto, o mito, vai ser constelado agora dia 26 de janeiro. Então, até lá, com certeza a gente pode fazer o segundo, né? Tá A gente bom. pode entrar nesse segundo. E depois também, é um assunto como vão ser 30 dias para o próximo, que vai ser o Manauí. Acho que a gente pode ir falando sobre isso, né? A A diferença partir do que está entre o acontecendo. Manauí e o Barba Azul, né? Isso também é legal de falar. Sim, isso Ó, também é legal de falar, por que também que eles são acho. diferentes, né? Porque também é de um casamento, mas a pessoa Sim, casa com o Barba Azul e no outro casa com o Manauí, né? Qual que é a diferença de um casamento para o outro? sim, ela conquistou. Não vou dar spoiler, será que pode dar spoiler? Ela conquistou esse masculino, né? É, Mais saudável. sim, sim. Num próximo momento, Ai, né? Isso foi possível. sim, Então tá, sim. bem, muito obrigada, viu, pela oportunidade. Eu agradeço pela nossa conversa. E fica meu convite aqui para você vir de novo, para a gente poder Ah, falar de novo sobre esse assunto, para gostoso, poder esmiuçar mesmo. sim. Então, um beijo em você, um beijo em todos. Um beijo, André. Obrigada.